Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 151, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Preste bastante atenção nesse começo, senão você vai literalmente viajar na maionese, porque a gente vai juntar aqui três coisas aparentemente distintas, mas que estão profundamente relacionadas. Vamos falar do que se chama de escala espírita. Eu já fico com medo do nome porque o nome é mal interpretado. Quando a gente fala escala espírita, nós estamos falando de padrão espiritual, nós estamos falando de estado de consciência médio, permanente. Então, por favor, você que escuta os programas do Grupo Marcos, não acredite que a escala espírita, quando a gente fala de um espírito, né, da primeira ordem, da segunda ordem, da terceira ordem, a gente está falando de características externas, de um título social. Ah, o fulano é lorde, fulano é barão, é visconde, ou então é mestrando, ou é general de 2 estrelas, ou é capitão. Não, você não pode fazer isso aqui e não pode fazer isso depois que desencarnar, senão nós vamos morrer de vergonha. Porque vão olhar para você e vão dizer assim, mas você não escutava os programas do Grupo Marcos, meu amigo, você vem dizer uma besteira dessa. Então, não faça, e se fizer, diga que não me conhece, tá certo? Vamos lá começar. Como é que a gente começa, gente? Eu vou ler coisas muito rápidas, vocês vão ter aí o capítulo 3 do livro 6 da série Se a Humanidade Falasse. Assim, eu acho que ficou bem legal a explicação de cada um dos níveis da escala espírita, com exemplos e etc, né? São exemplos didáticos, tá certo? Tudo que a gente fala em termos de escala espírita, tudo é didático, nada é uma questão fechada. Por quê? Por causa das questões 96 e 97 de O Livro dos Espíritos, tá certo? Vamos lá, eu vou só trabalhar essas questões e a gente vai entrar na explicação, na tese, no ponto que eu vou defender hoje aqui, né, para vocês. Primeiro, 96, Kardec pergunta, os espíritos todos são iguais ou tem diferença, tem hierarquia? Resposta, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenha chegado. Quer dizer, então perfeição não é usado nunca aqui como um termo absoluto. Graus de perfeição. O que é grau? Grau é temperatura. Né? A gente fala tá quente, tá frio para facilitar, mas assim, um quente de 25 graus é diferente de um quente de 40 graus. Um frio de 10 graus é diferente de um frio de menos 10. Então, essa ideia de grau é muito importante, né? Que é o passo a passo. Não é uma coisa 100% fechada. Tem graus de perfeição. Todos nós temos um certo grau de perfeição, ou um certo grau de imperfeição, tanto faz, né? Você está em uma escala milimétrica. Da mesma forma, o alto e baixo, você tem centímetros, você tem milímetros. A gente fala alto e baixo no sentido geral, mas o que é alto e baixo? Uma coisa é você dizer, não, fulano tem 1,95 m. Ele é alto, no geral. Mas você vai ter gente que vai ter 2,10 m, né? Ah, fulano é baixo. Ah, fulano tem 1,60 m. É baixo? Mais ou menos, né? Ah, fulano tem 1,70 m. Está na média, né? Assim, para uns ele é alto, para outros ele é baixo. Um que tem 1,90 m, 1,70 m é um baixinho. Ok. Então é só para a gente entender isso, porque senão a gente cai numa incompreensão geral que atrapalha. E aí Kardec vai fazer a pergunta de hoje. Primeiro item. A gente tem que entender 3 coisas para não passar vergonha nem aqui, nem no mundo espiritual quando falar de escala espírita. Vamos lá. A 97, que é o X da questão. São 3 X, é um dos X. Vamos lá. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição. Kardec é tão inteligente, tão sagaz, no sentido positivo do termo, que ele usa na 96 o termo usado pelos próprios espíritos para poder fazer uma comunicação mais legal, né? Porque quando fala de grau de perfeição, está falando da resposta da 96.
Vamos para a pergunta da 97, agora é Kardec. Há um determinado número de ordens ou graus de perfeição? Por que é que ele usa o termo ordem e grau de perfeição? Porque o termo ordem e grau de perfeição foi usado na resposta 96. Como quem diz, vamos fazer um esforço coletivo para alinhar o nosso vocabulário. Se vocês estão falando de ordem e grau de perfeição, e aí Kardec concorda, porque quando Kardec discorda, ele vai lá e diz, vamos esclarecer isso aqui. Quando Kardec diz, opa, esse termo é bom. Esses dois termos são muito bons. Ele já joga o termo dos espíritos na questão dele. Gente, é de uma sutileza, de um carinho, de uma sofisticação, o diálogo de Kardec, que vão ser precisos algumas encarnações para a gente entender. E principalmente estudos no plano espiritual. Nós aqui na Terra, que estudamos com dedicação, com carinho, com seriedade a doutrina espírita, na verdade nós estamos criando a base. Ao desencarnar, né, mantendo a lucidez, Deus nos ajude, e a gente deve se esforçar para isso todo dia, e aprofundar essas questões lá no plano espiritual. Tá certo? Então vamos lá. Então, né, olha a sutileza. E aí o que é que a resposta dos espíritos? Kardec está perguntando o quê? Tem um número específico de graus ou de ordem? São 302, são 406, são 10 mil, são 5, são 2, são 9, são 7. Há ou não há? Olha a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos lúcidos. Esse número é ilimitado. Ilimitado por quê? Aí ele vai explicar por quê. Por que é ilimitado? Porque entre essas ordens, entre esses grupos, não há uma linha de demarcação traçada como uma barreira. O espírito não acorda, se espreguiça e diz, nossa, hoje eu estou num outro grau evolutivo. Não é assim que funciona. Meu Deus, eu era um espírito benevolente e agora acabei de receber aqui um WhatsApp dizendo que agora eu sou um espírito sábio. Avancei um degrau na escala. Não rola, não viaja. Não é assim que funciona. E aí eles dizem, consequentemente, pode-se aumentar ou diminuir o número da divisão. Óbvio. Todavia, se a gente considerar os caracteres gerais, a gente pode reduzi-la às 3 ordens principais. Gente, matou a pau. Olha o que é que eles fizeram. Vamos lá. Volta o filme, né? Revendo agora no novo ângulo a mesma história. É ilimitado. Então não vem com besteira discutir que tem que ser tal número, porque isso é coisa de gente ignorante, quem não entende. Então não vai por aí. Por que é ilimitado? Porque não é assim, não. A partir de hoje eu deixei de ser um espírito que o termo usado aqui é prudente, né? São intelectuais que têm uma bondade extrema e passei a ser um espírito superior. Não é assim que funciona. Não é assim, tá certo? Então, não é uma coisa, né, a partir de agora. Claro, não é assim. Depois. Então, por não ser assim, a gente pode aumentar ou diminuir. Como eu falei. Se eu disser que baixo é a partir de 1,65 m, eu vou ter um número de pessoas baixas no Brasil. Se eu disser que baixo é só até 1,70 m, eu já mudei o número de pessoas desse grupo. Então, assim, na divisão é sempre muito diferente. Que é uma discussão, vou dar um outro exemplo. Agora eu já estou começando a chegar no segundo X da questão. Vamos pegar um exemplo psicológico. Quando é que o indivíduo deixa de ser adolescente? Ele acorda um dia e diz, não, a partir de hoje, 12 anos e 14 dias, eu não sou mais adolescente, eu sou jovem. Então, aí as perturbações emocionais da nossa cultura vão enlouquecendo, né? Porque um dos sinais de que a gente está num momento de transição profundamente perturbado é que o sujeito vai, né, me desculpa o termo, alopra e é um adolescente com 17 anos de idade. Gente, não existe. Aí a gente dá uma olhada na história geral para poder se situar. E o seguinte, meu irmãozinho, depois, do ponto de vista espiritual, e a gente trabalhou isso, e tem na Revista Espírita, a partir de 12 anos já é espiritualmente responsável. Quando a gente começa a ver uma cultura que o sujeito é adolescente com 18 anos de idade, com 16 anos de idade, pode ter certeza, está adoecida.
Por quê? Porque tem que assumir uma responsabilidade de vida. Mas seja como for em qualquer cultura, não é assim, e quando é que eu sou adulto? É com 16? É com 18? É com 21? Né? Então não há uma limitação clara a partir de agora. Né? Mas aí tem essa reflexão crítica que a gente faz para abordar num outro momento. Mas o fato é que nas transições a coisa é muito sutil. Né? Quando é que eu sei de fato falar uma outra língua? É muito sutil, né? Depende. Em que nível? Porque mesmo a nossa língua nativa tem níveis. Eu sei falar português? Sei. Mas meu vocabulário é quanto? Qual é o nível de português que eu sei falar? Né? E todo mundo falante da língua já pegou um texto clássico, um texto antigo, e de repente, não, isso aqui eu não entendo nada. Será que é português mesmo? Tá certo? Então é só para a gente entender. São níveis. Né? Se a gente pegar os nossos grandes linguistas e grandes gramáticos, a gente vai ver que se ele quiser falar muito difícil, a gente vai achar que ele está falando outra língua. No entanto, ele está falando português. Tá certo? Então, assim, não é uma coisa, não é uma barreira. Os espíritos foram perfeitos aqui, não é uma barreira, não é uma muralha. Não, depois que eu passar essa fronteira aqui, eu estou no outro país. Não é assim. Ok. Então, vamos lá. Então, estamos falando agora, entendemos que o número é ilimitado, mas tem 3 grandes ordens. Entendemos isso. Vamos entender a segundo X da questão, que evolução é um estado psicológico, é um estado de consciência, é um padrão emocional. Então não é assim. Você não vai dizer que o espírito é evoluído ou não por um ato específico. Não sei que seja uma coisa profundamente simbólica, mas no dia a dia você não diz. É um padrão emocional. É a média das emoções dele. E aí a gente pode relacionar, os espíritos vão dar uma chave muito interessante para a gente entender isso. E aí a gente pode usar uma linguagem de hoje. É o grau de maturidade emocional. E o grau de maturidade emocional está profundamente aliado ao grau de felicidade. Então, entendido essa classificação, essa sutileza, entendido que cada classificação se corresponde a um grau de maturidade emocional e intelectual, principalmente emocional, mas também intelectual, a gente vai aí para a capa do encontro. Por que a gente botou esses planetas aí? Porque o nosso grau de maturidade vai nos dar acesso às sociedades espirituais, que a gente usa como realidade objetiva e como símbolo os planetas. Então, o nosso grau de desenvolvimento, de amadurecimento intelectual e emocional vai nos dar acesso, vai nos afinizar com determinados grupos de espíritos. Então, trabalhar no nosso amadurecimento emocional e intelectual significa, e aí, simbolicamente falando, a gente vai estar qualificado, a gente vai passar no exame, entre aspas, para participar de determinados grupos de espíritos. A gente se capacitou para ter aquele grupo de amigos. Eles entendem o que a gente fala e a gente entende o que eles falam. Eles compreendem os nossos sentimentos e nós compreendemos os sentimentos dele. E aí a gente vai conquistando possibilidades de ser feliz de uma maneira completamente distinta das que a gente tem hoje na Terra, colocadas pela sociedade. E aí é o ponto da gente entender que avançar na escala espírita é conquistar padrões de felicidade muito melhores. A coisa é tão extraordinária que quando a gente tem o depoimento dos espíritos superiores e que viveram na Terra, né, e tem uma referência, que podem falar com a gente de referência da Terra, é triste pra gente. Porque o grau de felicidade que eles expressam é algo tão extraordinário que a Terra passa a ser, que
insignificante. E digo mais, ele diz: as alegrias que vocês brigam para conquistar, para a gente é desprazer. A gente tem coisa tão melhor que isso para a gente seria uma tortura. Eles conquistam um padrão de alternativa de felicidade tão elevado. Eu vou contar um depoimento que é extraordinário. Mozart, né? Um espírito absolutamente superior. Tem um filme que denigre ele, mas o problema de quem fez o problema é do diretor do filme, não é dele, né? E aí eles começam a falar sobre música, o Mozart se comunicando mediunicamente e tal, e chega uma hora que ele começa a dizer: essa música eu nem lembro direito como é. Aí né, Kardec e tal, como assim, né? Assim, você não lembra da música que você compôs e que fez sucesso? Aí ele diz: eu estou envolvido em melodias e harmonias tão superiores que é insignificante. Nós estamos falando de um dos maiores gênios da música do mundo, da história do planeta. Aí você imagina que meio que ele está. Aí você imagina que alegria. Ele disse assim: eu venho aqui porque eu tenho carinho por vocês, eu quero ajudar. Mas assim, é como quem diz, né? Assim, é como você chegar para um grande escritor e você encontrou dele uma historinha de 2 parágrafos que ele fez na infância. Ele disse: foi eu que escrevi isso mesmo. Que legal. Mas assim, não tem nada a ver com a minha obra literária, né? Com uns 30 grandes livros, ou com um grande romance que eu publiquei. Então, talvez seja um exemplo, né, peculiar, mas que dá um sentimento do que são as reais alternativas de felicidade que Deus já colocou para a gente. Basta a gente caminhar um pouco na escala espírita. Né? Como é tudo tão desproporcional, né? Para encerrar eu vou dizer isso, gente. Quando a gente estuda a escala espírita, os exemplos e a sutileza das comunicações, meu Deus, assim, como é que a gente ainda pensa se vale a pena se satisfazer com a inferioridade da Terra ou se crescer espiritualmente? Como é que a gente ainda põe em risco, né? A gente que eu digo sou eu e os espíritos inferiores da Terra, né? Que me escutam e que não me escutam, né? Quem é exceção, boa sorte. Como é que a gente ainda questiona se vale a pena abrir mão de riqueza, de status, de satisfação do ego por algo tão imensamente superior e melhor? Como, né? É uma questão que eu me coloco. Como é que eu ainda, né, avalio alguma coisa tendo conhecimento de tudo isso? Um grande abraço, um grande beijo no coração, né? Estamos quase extrapolando o tempo, extrapolamos um pouquinho, então vou encerrar. Vão estar alguns textos, vai estar o Livro dos Espíritos, vai estar a explicação que tem no Seu Habilidade de Falar 6, que eu acho que é bem didática, né? Entendendo, né, que é uma explicação didática, eu acho que ela é muito válida. Espero que tenha contribuído para a reflexão. Caso vocês consigam, antes que eu, um acesso a uma excelente turma no mundo espiritual, lembrem de mim, manda um e-mail lá para o plano espiritual, faz um resumo da aula e me manda, né? Falo quando estivermos desencarnados. Estiver assistindo essa aula, diz: teve o Carlos Luiz e tal, o bicho não tem acesso a isso aqui. Aí vocês fazem um resumo da aula e manda. Dá um jeito de mandar para mim, um correio, um pombo correio, alguma coisa de comunicação no plano espiritual, tá certo? Porque eu tenho muito interesse nesse tema. Um grande abraço, um grande beijo no coração. É com muito carinho que a gente se despede. Registramos que estamos perto do Carnaval. Essa reflexão serve também para vermos as nossas reações emocionais enquanto as propostas degradantes que infelizmente o Carnaval tem se transformado. Próximo encontro vamos trabalhar o tema Carnaval. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, existem verdadeiras alternativas, caminhos belíssimos de felicidade. O enfermeiro que ama seus pacientes, o médico que esquece a ganância e lembre-se do coração, os professores que esforçam-se para impulsionar os seus alunos tutelados para a luz, o pai que se desvela pelo filho, a mãe que em silêncio supera angústias para produzir energias saudáveis que envolvem seus filhos, são caminhos de verdadeira felicidade. Alcançar planos superiores
não é realização de feito extraordinário. Alcançar planos superiores é a realização de feitos simples, de atos simples, envoltos em verdadeiro amor e abnegação. Isso o Cristo veio ensinar. Não é necessário a fama, a riqueza, o aplauso, as estratégias mórbidas da ascensão no mundo para se alcançar a Deus. Todos vocês que me escutam, em qualquer momento, podem ter uma certeza. Vocês têm em suas mãos os instrumentos necessários para construir o caminho para a ascensão para mundos superiores. Basta que vocês desejem. Basta que vocês queiram. Não façam programas malucos de fama, de coisas estupidamente extraordinárias, porque isso é tolice. Façam programas simples de seu dia a dia. Aprendam a caminhar com mais equilíbrio, falo físico mesmo. Aprendam a olhar para as pessoas, lembrando-se, elas são filhas de Deus. E carreguem essa lucidez em seus corações. Eu sou filho de Deus. E realize cada pequena tarefa de forma simples e sincera, com a convicção: esta tarefa feita com amor me guiará às esferas superiores da vida. Eu fiz um estudo muito interessante e provei que os espíritos que desencarnam verdadeiramente vitoriosos, peguei 2 países, Brasil e Alemanha, são espíritos, em grande maioria, que usaram suas energias para realizar de forma correta tarefas simples. Apresentei isso para vários dirigentes espíritas e não espíritas, porque precisamos ter qualificação real para entender que são as tarefas simples que elevam o espírito. Porque havia na comunidade espírita desencarnada a ilusão, falo do Brasil agora, de que era necessário feitos extraordinários para se conquistar um patamar superior de consciência. Provei que isso é mentira. Isso é errado. E isso tem consequências ruins. Porque os espíritas ficaram magnetizados pelos holofotes de fama mediúnica, de 2 ou 3 médiuns. Porque ficaram magnetizados também na Idade Média pela figura dos santos. Na verdade, ficaram magnetizados pelo brilho do ouro das igrejas. É um estudo mais complexo que não desenvolverei aqui. É só para entender isso. E como consequência, ficou a comunidade espírita desencarnada, magnetizada por exemplos de brilho social. Os mesmos que amavam o brilho do ouro passaram a amar o brilho social. Resumo dizendo isso, é prover para eles que isso não é ser cristão, que não tem que ter vida de fama mediúnica, que isso é uma traição sutil do Cristo. Prover para eles, dando dados científicos
de milhares de desencarnes que mandei coletar e também coletei nos diversos bancos de dados que temos aqui. E provei para todos que os casos, os milhares de casos bem-sucedidos, foram aqueles de indivíduos que usaram seu foco para realizar com desvelo tarefas simples e desencarnam iluminados. Entendam isso. Entendam. Saiam do hipnotismo da fama mediúnica e entrem no realizar cristão, no fluxo energético do verdadeiro cristianismo, que é o realizar das coisas simples com extrema devoção. Isso ajuda você a ascender espiritualmente. E o contrário atrapalha muito, como pude constatar aqui. Que vocês fiquem em paz, que o Cristo ensine a prática das ações diárias com Deus no coração, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.